Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos mergulhar em um dos textos mais densos, estruturados e teologicamente impactantes de todo o Novo Testamento, a Carta aos Romanos. Aqui não estamos diante de uma narrativa de acontecimentos como em Atos, nem de um evangelho com milagres e parábolas. Estamos diante de uma construção teológica cuidadosamente arquitetada, onde cada argumento se encaixa como parte de um grande edifício. Mas antes que essa história comece, é necessário voltar ao mundo real em que ela foi escrita. Contexto histórico e autoral. O cenário é o coração do Império Romano no primeiro século. Estradas pavimentadas com pedras cortadas ligavam províncias distantes à capital. Legiões mantinham a ordem. O latim dominava a administração, o grego, o comércio e a filosofia. Roma era uma metrópole cosmopolita, com templos dedicados a múltiplas divindades, cultos imperiais e uma população composta por romanos nativos, judeus da diáspora, libertos, escravos e comerciantes estrangeiros. Politicamente, o império vivia sob o reinado de Nero, ainda nos primeiros anos de seu governo. Religiosamente, o mundo romano era plural e sincrético. Em Roma havia uma comunidade judaica significativa, estabelecida há gerações, mas marcada por tensões recentes. O decreto do imperador Cláudio havia expulsado judeus da cidade por conflitos internos relacionados a Crestus. Após sua morte, muitos retornaram. É nesse ambiente que surge a carta. A tradição cristã mais antiga associa Romanos ao apóstolo Paulo. Diferente de outras cartas, esta não responde a uma crise específica local. Ela apresenta um argumento sistemático. O próprio texto indica que foi escrita em Corinto, durante a terceira viagem missionária, provavelmente por volta de 57 a.C., quando Paulo se preparava para levar a coleta destinada aos santos em Jerusalém. O secretário que registra a carta é mencionado no final, Tércio. O portador provável é Febe, serva da igreja em Cencreia. O público-alvo, uma comunidade cristã, em Roma composta por judeus e gentios convertidos, convivendo em tensão quanto à lei, a identidade e a relação com Israel. Romanos não é apenas uma carta pastoral, é uma exposição organizada da justiça de Deus, da condição universal do ser humano e do plano redentor revelado em Cristo. O que torna esta obra única dentro da Bíblia é sua estrutura argumentativa. Ela se move como um tratado cuidadosamente encadeado. Cada capítulo prepara o próximo. Cada afirmação responde a uma objeção implícita. É nesse cenário que a narrativa começa. Neste estudo você vai entender por que Paulo afirma que todos pecaram, judeus e gentios, e como ele constrói essa acusação. O verdadeiro significado da expressão justiça de Deus. Por que Abraão é central no argumento de Romanos? O contraste entre Adão e Cristo no capítulo 5. O drama interno descrito no capítulo 7. E a declaração monumental do capítulo 8, considerada uma das maiores sínteses teológicas das Escrituras. Fique até o final, porque nos blocos finais vamos explorar os capítulos 9 a 11, onde Paulo enfrenta diretamente a questão de Israel e a aplicação prática radical dos capítulos 12 a 15. Agora, antes de entrarmos nos detalhes, veja como essa jornada será organizada. Mapa do vídeo. Bloco 1 de 7. A condição humana e a revelação da justiça de Deus. Bloco 2 de 7. Justificação pela fé e o exemplo de Abraão. Bloco 3 de 7. Adão, Cristo e as consequências da graça. Bloco 4 de 7. A luta com o pecado e a vida no espírito. Bloco 5 de 7. O plano de Deus para Israel. Bloco 6 de 7. A ética transformada pelo Evangelho. Bloco 7 de 7. Conclusão, missão e unidade da Igreja. Nesta jornada, acompanharemos o movimento do argumento, da condenação universal à esperança, da teologia à prática, da tensão entre judeus e gentios,
a unidade final. Agora começamos pelo fundamento. Bloco 1 de 7. A condição humana e a justiça revelada. Romanos 1, 3, 20. Paulo inicia sua carta com uma apresentação formal. Servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Logo nos primeiros versículos ele conecta o Evangelho às Escrituras, afirma a linhagem davídica de Cristo segundo a carne e declara sua ressurreição como marco de poder. Desde o início, ele posiciona sua mensagem dentro da continuidade do Antigo Testamento. Em seguida, ele expressa seu desejo de visitar Roma. Essa sessão não é mera formalidade. Ela estabelece sua autoridade apostólica e seu interesse missionário. Anunciar o Evangelho onde Cristo ainda não foi nomeado. A Igreja Romana não foi fundada por ele. Isso torna Romanos ainda mais estratégica. É uma carta programática. No versículo que funciona como tese do livro, Paulo declara que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. A partir daí, o tom muda. Nos versículos seguintes, Paulo começa uma exposição que ocupa o restante do capítulo 1 e se estende pelos capítulos 2 e 3, a demonstração da condição universal de pecado. Ele começa pelos gentios. Afirma que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Argumenta que o conhecimento de Deus é manifesto na criação. O problema não é ignorância, mas rejeição. A humanidade trocou a glória do Deus incorruptível por imagens. Ele descreve uma progressão, troca da verdade pela mentira, adoração da criatura, degradação moral, práticas contrárias à natureza. A estrutura do texto mostra repetidamente a expressão Deus os entregou, não como impulso arbitrário, mas como consequência judicial. No capítulo 2, o foco se desloca. Agora Paulo se volta ao judeu que se apoia na lei. Ele desmonta a falsa segurança baseada na posse da lei e da circuncisão. Argumenta que ouvir a lei não justifica, praticá-la sim, e ninguém a cumpre perfeitamente. Aqui aparece um conceito crucial. Deus não faz acepção de pessoas. O julgamento será segundo as obras, mas a lei não salva. Ela expõe. No capítulo 3, Paulo antecipa objeções. Se os judeus falharam, qual a vantagem de ser judeu? Ele responde que foram confiados os oráculos de Deus. Mas isso não altera o diagnóstico. Tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Ele cita uma sequência de textos do Antigo Testamento para sustentar sua tese. Não há justo nenhum sequer. O argumento culmina em 3:19 e 20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Neste primeiro bloco, vimos como Paulo estabelece o fundamento do livro, a condição universal do ser humano e a necessidade absoluta da justiça de Deus revelada no Evangelho. Ele começa com a revelação, passa pela rejeição e termina na conclusão de que ninguém pode se justificar por si mesmo. Mas se todos estão sob condenação, como então alguém pode ser declarado justo? Essa resposta começa a surgir no próximo bloco. Bloco 2 de 7. Justificação pela fé e o exemplo de Abraão. Romanos 3, 21, 4. No final do bloco anterior, Paulo encerrou com uma afirmação contundente. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque a lei revela o pecado, mas não remove a culpa. É exatamente nesse ponto que a carta muda de direção. Em Romanos 3, 21, surge a expressão decisiva. Mas agora, essa transição marca uma nova fase do argumento. A justiça de Deus, antes mencionada como revelada no Evangelho, agora é explicada com mais precisão. Ela não vem por obras da lei, mas é manifestada independentemente dela, embora testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, não é uma novidade desconectada do Antigo Testamento. É o cumprimento daquilo que já estava prometido.
Paulo introduz o conceito central da carta, justificação pela fé. Ele afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A linguagem é jurídica. Justificar não significa tornar alguém moralmente perfeito instantaneamente, mas declará-lo justo com base em um ato legal. Aqui surge outro termo, técnico: propiciação. Cristo é apresentado como aquele que, pelo seu sangue, manifesta a justiça de Deus, demonstrando que Deus é justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que tem fé. Essa estrutura é fundamental. Deus não ignora o pecado. Ele o trata de maneira pública e objetiva. A partir disso, Paulo elimina qualquer base para orgulho. Se a justificação vem pela fé, não há espaço para vanglória étnica ou religiosa. Judeus e gentios estão no mesmo nível, ambos pecadores, ambos dependentes da mesma graça. No final do capítulo 3, Paulo faz uma pergunta que ecoa o debate da época. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele responde: de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Isso prepara o terreno para o capítulo seguinte. O capítulo 4 é construído como uma prova histórica. Paulo recorre a Abraão. A escolha não é aleatória. Abraão é o patriarca comum tanto para judeus quanto para gentios convertidos. Se a justificação de Abraão ocorreu antes da lei mosaica e antes da circuncisão, então, ela não pode estar baseada nesses elementos. Paulo cita Gênesis. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele explora o verbo imputar como linguagem contábil. A justiça é creditada, não conquistada. Ele reforça que Abraão foi declarado justo quando ainda era incircunciso. A circuncisão veio depois, como selo da justiça, que já possuía pela fé. Isso desmonta a ideia de que rituais externos são a base da aceitação diante de Deus. Paulo amplia ainda mais o argumento. A promessa feita a Abraão não veio por meio da lei, mas da fé, para que fosse segundo a graça. Se dependesse da lei, a promessa seria anulada. Assim, Abraão se torna pai de todos os que creem, tanto circuncisos quanto incircuncisos. O capítulo termina descrevendo a fé de Abraão como confiança no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa descrição prepara o leitor para a conexão com a ressurreição de Cristo, mencionada nos versículos finais. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Neste bloco, vimos como Paulo apresenta a solução para o problema universal exposto anteriormente. A justificação pela fé, fundamentada na obra de Cristo e exemplificada na experiência de Abraão. A lei não salva, a fé na promessa sim. Mas se a justificação é um ato declarativo, quais são as consequências dessa nova posição diante de Deus? Até aqui, a narrativa revelou como Paulo constrói cuidadosamente o fundamento da sua argumentação. Primeiro mostrando a condição universal de pecado, depois apresentando a justificação pela fé como resposta divina. Mas o que vem agora muda completamente o horizonte dessa carta. A partir do próximo bloco, Paulo começa a explicar as consequências dessa justificação. E é aqui que surgem algumas das declarações mais profundas de todo o Novo Testamento. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até este ponto. E se este estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, a história continua. Bloco 3 de 7. Adão, Cristo e as consequências da graça. Romanos 5:6. O capítulo 5 inicia respondendo à pergunta deixada no bloco anterior. Se fomos justificados pela fé, o que isso produz? Paulo começa afirmando que, tendo sido justificados, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A linguagem aqui deixa de ser apenas jurídica e passa a incluir resultado relacional.
A hostilidade foi removida. Além disso, temos acesso à graça na qual permanecemos firmes. Ele introduz 3 consequências: paz, acesso e esperança. E essa esperança não é frágil, porque está ligada à glória futura. O argumento se aprofunda quando Paulo afirma que até as tribulações produzem perseverança, caráter e esperança, uma progressão lógica que conecta sofrimento e maturidade. No centro do capítulo 5 está um contraste estrutural que molda toda a teologia paulina, Adão e Cristo. Paulo apresenta Adão como cabeça representativa da humanidade. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Ele então constrói um paralelismo cuidadoso. Se pela transgressão de um só veio condenação para todos, muito mais pela obediência de um só, vem justificação que dá vida. A expressão muito mais aparece repetidamente, reforçando a superioridade da obra de Cristo em relação aos efeitos da queda. Esse trecho é teologicamente denso. Ele não trata apenas de atos individuais, mas de representatividade federal. Adão introduz um reino marcado pela morte. Cristo inaugura um reino caracterizado por graça e vida. No final do capítulo 5, Paulo declara que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Essa afirmação prepara o terreno para uma objeção previsível. No capítulo 6, ele formula essa objeção explicitamente. Continuaremos no pecado para que a graça aumente? A resposta é imediata: de modo nenhum. Paulo então muda o foco da justificação para a união com Cristo. Ele introduz a imagem do batismo como símbolo de identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Se fomos unidos a Ele em sua morte, também o seremos em sua ressurreição. A estrutura argumentativa do capítulo 6 é baseada em identidade. O velho homem foi crucificado. O corpo do pecado foi destruído. Não somos mais escravos do pecado. Ele utiliza a linguagem de escravidão para explicar a mudança de domínio. Antes, os membros do corpo eram instrumentos de injustiça. Agora devem ser apresentados como instrumentos de justiça. O contraste não é entre a ausência de senhorio, mas entre 2 senhores, pecado e Deus. O capítulo termina com uma antítese clara. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo não está falando apenas de comportamento externo, mas de mudança de regime espiritual. A graça não produz libertinagem, produz nova lealdade. Neste bloco, vimos como Paulo amplia as consequências da justificação: paz com Deus, esperança na glória e uma nova identidade em Cristo. O contraste entre Adão e Cristo explica a dimensão universal da redenção, e o capítulo 6 demonstra que a graça inaugura uma nova forma de viver. Mas se o domínio do pecado foi quebrado, por que ainda existe luta interior? Essa tensão começa a aparecer no próximo bloco. Bloco 4 de 7. A lei, o conflito interior e a vida no espírito. Romanos 7:8. No final do bloco anterior, Paulo afirmou que o domínio do pecado foi quebrado e que os crentes foram libertos para servir a Deus. Mas essa declaração gera uma nova pergunta inevitável. Qual é então o papel da lei? E por que ainda existe conflito interior? O capítulo 7 começa com uma analogia jurídica baseada no casamento. A lei tem autoridade enquanto a pessoa vive. A morte dissolve essa relação. Paulo aplica essa imagem à união com Cristo. Ao morrer com Cristo, o crente é libertado da jurisdição da lei para pertencer a outro, aquele que ressuscitou. Ele afirma que a lei não é pecado. Pelo contrário, ela revela o pecado. O problema não está na lei, mas na natureza humana. O mandamento, que deveria produzir vida, acaba expondo a força do pecado. A parte central do capítulo 7 descreve uma experiência marcada por tensão. Paulo fala na primeira pessoa. O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse pratico.
O texto não é um tratado psicológico, mas uma exposição da incapacidade humana quando confrontada pela santidade da lei. Ele distingue entre o homem interior, que se deleita na lei, e outra lei nos membros que o leva cativo. A estrutura revela conflito entre intenção e execução. O clímax vem na exclamação: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é imediata: graças a Deus por Jesus Cristo. Essa transição conduz ao capítulo 8, que funciona como ápice teológico da primeira metade da carta. O capítulo começa com uma declaração categórica: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A linguagem retoma o tema jurídico da justificação, mas agora sob o prisma da libertação do poder do pecado e da morte. Paulo introduz a lei do Espírito da vida em contraste com a lei do pecado e da morte. Ele explica que o que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho. O foco se desloca da incapacidade humana para a ação divina. O capítulo 8 desenvolve 3 grandes temas: vida no Espírito, filiação e esperança futura. Primeiro, a mente da carne é morte. A mente do Espírito é vida e paz. Paulo descreve 2 modos de existência, segundo a carne e segundo o Espírito. A presença do Espírito é o selo de pertencimento a Cristo. Segundo, ele introduz o conceito de adoção. Não recebemos espírito de escravidão, mas de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros. Terceiro, ele amplia a perspectiva para a criação inteira. A criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. A redenção não é apenas individual, possui dimensão cósmica. O capítulo culmina em uma sequência de afirmações que consolidam segurança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram conhecidos de antemão foram também predestinados, chamados, justificados e glorificados. O encerramento do capítulo 8 apresenta uma série de perguntas retóricas que afirmam a vitória final. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Neste bloco, vimos como Paulo explica o papel da lei, descreve o conflito humano diante do pecado e apresenta o capítulo 8 como a grande declaração de libertação, filiação e segurança eterna. Mas se a promessa é tão abrangente, como entender a situação de Israel dentro desse plano? É exatamente essa questão que ocupa os próximos capítulos. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos de toda essa carta. Os próximos capítulos não apenas continuam essa jornada, eles revelam o propósito completo por trás da história de Israel e da inclusão dos gentios no plano de Deus. Se você está acompanhando até este momento, escreva Amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora prepare-se, porque o que acontece a seguir redefine a compreensão do plano divino dentro da história bíblica. Bloco 5 de 7. O plano de Deus para Israel. Romanos 9:11. Após encerrar o capítulo 8 com a afirmação de que nada pode separar os crentes do amor de Deus, Paulo enfrenta uma tensão inevitável. Se as promessas são tão firmes, como explicar a incredulidade de grande parte de Israel? O capítulo 9 começa com uma declaração emocional rara nas cartas paulinas. Paulo expressa profunda tristeza e contínua dor por causa de seus compatriotas, segundo a carne. Ele lista privilégios históricos de Israel: adoção, glória, alianças, promulgação da lei, culto, promessas, patriarcas e, sobretudo, o fato de que deles procede o Cristo segundo a carne. Essa enumeração estabelece o peso do problema. Paulo então afirma que a palavra de Deus não falhou e introduz uma distinção crucial.
Nem todos os descendentes físicos de Israel são Israel no sentido da promessa. Ele recorre à história patriarcal para demonstrar que a eleição divina sempre operou por meio de escolha soberana. Primeiro, Isaque e não Ismael. Depois, Jacó e não Esaú. Antes que tivessem praticado bem ou mal, a escolha foi estabelecida para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse. A objeção surge naturalmente. Há injustiça da parte de Deus? Paulo responde citando o Êxodo: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele enfatiza que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. O exemplo do faraó aparece como contraponto, instrumento para manifestar o poder divino. No final do capítulo 9, Paulo retoma o contraste entre justiça buscada pela fé e justiça buscada por obras da lei. Israel, buscando justiça como se fosse por obras, tropeçou na pedra de tropeço, referência messiânica aplicada a Cristo. O capítulo 10 amplia o argumento. Paulo reafirma seu desejo pela salvação de Israel. Ele reconhece que há zelo, mas não segundo o pleno conhecimento. O problema não é dedicação, mas direção. Ignorando a justiça de Deus, procuraram estabelecer a própria. Ele declara que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Em seguida, apresenta a proximidade da palavra da fé, citando Deuteronômio. A salvação é descrita como confissão e fé no coração. Um dos pontos centrais do capítulo 10 é a universalidade da oferta. Não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Senhor é Senhor de todos. Paulo constrói então uma sequência lógica. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aqui aparece a dimensão missionária da carta, que conecta com o projeto de Paulo de ir à Espanha passando por Roma. O capítulo 11 fecha essa sessão com uma pergunta decisiva: terá Deus rejeitado o seu povo? Paulo responde: de modo nenhum. Ele usa a si mesmo como exemplo, israelita da tribo de Benjamim, e menciona o remanescente segundo a graça, evocando o episódio de Elias. Ele introduz a metáfora da oliveira. Ramos naturais foram cortados por incredulidade. Ramos de oliveira brava foram enxertados. Contudo, os ramos naturais podem ser enxertados novamente se não permanecerem na incredulidade. A imagem ressalta dois elementos: severidade e bondade de Deus. Não há espaço para a arrogância gentílica. O capítulo culmina com a declaração de que há um endurecimento parcial de Israel, até que entre a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, expressão que tem sido objeto de ampla discussão ao longo da história, mas que aqui aponta para a fidelidade final de Deus às suas promessas. Paulo encerra essa sessão com uma doxologia. Depois de 3 capítulos de tensão teológica, ele conclui com exaltação. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Neste bloco, vimos como Paulo enfrenta a questão de Israel dentro do plano da salvação. Ele afirma a soberania divina na eleição, a universalidade da fé e a fidelidade contínua de Deus às suas promessas, usando a metáfora da oliveira para explicar a relação entre judeus e gentios. Mas, depois de estabelecer a base teológica da justificação, da vida no Espírito e do plano soberano de Deus, como essa teologia se traduz em prática concreta? É isso que começamos a ver no próximo bloco. Bloco 6 de 7. A transformação prática da justiça. Romanos 12, 15, 13. Depois de 11 capítulos estabelecendo fundamentos doutrinários, pecado universal, justificação pela fé, união com Cristo, vida no Espírito e o plano soberano de Deus para Israel, Paulo inicia o capítulo 12 com uma transição decisiva. A conjunção, portanto, marca mudança estrutural na carta. O apelo inicial é que os destinatários apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
A linguagem sacrificial remete ao sistema do templo, mas aqui o culto é descrito como racional, consciente, contínuo. O contraste imediato é com a conformidade ao século presente. A transformação ocorre pela renovação da mente, elemento que conecta com o tema anterior da mente segundo o Espírito. Ainda no capítulo 12, Paulo aborda a vida comunitária. Ele utiliza a metáfora do corpo, retomando imagem já presente em outras cartas, para explicar diversidade de dons dentro da unidade. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia são mencionados como funções distintas dentro da comunidade. A partir do versículo 9, o texto assume forma de uma série de instruções curtas, quase proverbiais. Amor sem hipocrisia, hospitalidade, perseverança na tribulação, bênção aos perseguidores, empatia com os que choram e com os que se alegram. A estrutura é prática e relacional. O capítulo 13 desloca o foco para a relação com autoridades governamentais. Paulo afirma que toda autoridade procede de Deus e que os governantes exercem função de manter ordem e punir o mal. O texto deve ser lido dentro do contexto do Império Romano, onde a ordem pública era elemento central da estabilidade política. Ele também resume a lei no mandamento do amor ao próximo. A expressão, o amor é o cumprimento, da lei, conecta esta seção ética à discussão anterior sobre a lei nos capítulos 7 e 8. Nos versículos finais do capítulo 13, Paulo introduz linguagem escatológica. Ele afirma que a salvação está agora mais próxima do que quando creram. A noite vai avançada. O dia está próximo. A imagem de vestir-se das armas da luz contrasta com as obras das trevas. O capítulo 14 trata de tensões internas entre fracos e fortes na fé. A questão envolve alimentos e dias específicos. O pano de fundo histórico sugere conflito entre cristãos de origem judaica e gentílica, especialmente após o retorno dos judeus expulsos de Roma por decreto de Cláudio e posterior reintegração. Paulo não toma partido absoluto, mas enfatiza que cada um deve agir segundo convicção diante do Senhor. O foco é evitar julgamento mútuo e escândalo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele insiste que aquilo que destrói a consciência do irmão não deve ser praticado, ainda que em si mesmo não seja impuro. A ética aqui é orientada pelo amor e pela edificação comunitária. O início do capítulo 15 amplia essa lógica. Os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos, seguindo o exemplo de Cristo que não agradou a si mesmo. Paulo cita textos do Antigo Testamento para demonstrar que a inclusão dos gentios sempre esteve prevista nas Escrituras. Ele reúne passagens da lei, dos profetas e dos salmos, formando uma pequena antologia que reforça a unidade do plano divino. O versículo 13 encerra esta sessão prática com uma oração: que o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz no crer. Neste bloco, vimos a transição da teologia para a prática. Sacrifício vivo, renovação da mente, vida comunitária, relação com autoridades, ética do amor e convivência entre diferentes dentro da igreja. Agora resta a parte final da carta, onde Paulo revela seus planos missionários, suas conexões pessoais e o propósito concreto de sua escrita à Igreja de Roma. É isso que veremos no último bloco. Bloco 7 de 7. Planos missionários e a rede do Evangelho. Romanos 15, 14, 16, 27. Após encerrar a sessão prática com uma oração de esperança, Paulo entra na parte final da carta. A partir de Romanos 15, 14, o tom muda novamente. Ele passa da instrução geral para explicações pessoais sobre seu ministério. Ele afirma estar convencido de que os próprios destinatários estão cheios de bondade e conhecimento, capazes de se admoestarem mutuamente. Mesmo assim, escreveu com ousadia em certos pontos:
para relembrá-los, por causa da graça que lhe foi concedida. Paulo descreve seu ministério como um serviço sacerdotal entre os gentios. A linguagem cultual reaparece. Ele apresenta os gentios como oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. Essa imagem conecta com o tema maior da carta, a inclusão das nações no plano redentor. Ele destaca que sua atuação foi desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, cobrindo ampla faixa geográfica do Mediterrâneo Oriental. Afirma que sua estratégia sempre foi anunciar onde Cristo ainda não havia sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Aqui surge um elemento importante: o plano de ir à Espanha. Roma seria ponto de apoio para essa nova etapa missionária. Antes disso, porém, ele precisava ir a Jerusalém levando contribuição para os santos. Essa coleta para os pobres da Judéia era projeto mencionado também em outras cartas. Ela simbolizava solidariedade entre igrejas gentílicas e comunidade-mãe em Jerusalém. Paulo pede orações para ser livre dos incrédulos na Judéia e para que sua oferta seja bem recebida. Ele deseja chegar a Roma com alegria, pela vontade de Deus. O capítulo 16 abre com recomendações pessoais. Febe é apresentada como serva da igreja em Cencreia, provavelmente portadora da carta. Ela é descrita como auxiliadora de muitos, inclusive do próprio Paulo. Segue-se uma longa lista de saudações, mencionando nomes como Priscila e Áquila, Andrônico e Júnia, Urbano, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo e muitos outros. A diversidade dos nomes indica a composição social variada: judeus e gentios, homens e mulheres, pessoas livres e possivelmente escravos. Essa seção revela algo fundamental. A fé cristã já estava profundamente enraizada em Roma antes da chegada de Paulo. A igreja não foi fundada por ele, mas ele reconhece sua vitalidade. Ele adverte brevemente contra aqueles que causam divisões, pedindo vigilância. Em seguida, transmite saudações de colaboradores como Timóteo, Lúcio, Jason e Sosípatro. Tércio, que escreveu a carta, também se identifica. O encerramento da epístola é uma doxologia. Paulo exalta aquele que é poderoso para confirmar segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme revelação do mistério que esteve oculto, mas agora se tornou manifesto por meio das Escrituras proféticas. A carta termina com glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Neste último bloco, vimos os planos missionários de Paulo. Sua intenção de ir à Espanha passando por Roma. Assim Muricins. Importância da coleta para Jerusalém. A rede ampla de colaboradores citados nominalmente e o encerramento com uma doxologia que retoma o tema do Evangelho revelado às nações. Com isso, a carta aos Romanos se encerra não apenas como tratado teológico, mas como documento histórico vivo, situado dentro de uma rede missionária concreta e de uma igreja real no coração do Império Romano. A carta aos Romanos termina com uma doxologia, mas seu impacto não termina ali. Ao longo desta jornada, vimos como Paulo construiu passo a passo a mais estruturada exposição do Evangelho em todo o Novo Testamento. Começamos com a condição universal da humanidade diante de Deus. Avançamos pela justificação mediante a fé. Contemplamos a união com Cristo, a libertação do domínio do pecado, o conflito humano diante da lei, a vida no Espírito, a segurança da esperança futura. Entramos nos capítulos mais densos, onde o apóstolo revela o mistério do plano de Deus envolvendo Israel e as nações. E terminamos com a dimensão prática da fé, uma vida transformada, e com a rede missionária que levava essa mensagem até os confins do mundo conhecido. Romanos não é apenas uma carta. É uma estrutura teológica sólida, construída dentro do Império Romano, escrita por um homem que ainda não havia visitado aquela igreja,
mas que já pensava além dela, até a Espanha, até novos territórios, até povos que ainda não tinham ouvido o nome de Cristo. Ela nasceu em um mundo de estradas romanas, poder imperial, sinagogas, espalhadas pelo Mediterrâneo e pequenas comunidades reunidas em casas. E mesmo assim, atravessou séculos, continentes e culturas. Agora que percorremos essa carta do início ao fim, fica evidente por que ela se tornou uma das obras mais influentes da história cristã. Não apenas pelo conteúdo doutrinário, mas pela forma como conecta justiça, graça, fé, história e esperança futura dentro de um único argumento coeso. Se este estudo ajudou você a compreender melhor o livro de Romanos, escreva-nos comentários o que mais chamou sua atenção ao longo dessa jornada. Deixe também suas dúvidas. Elas podem se tornar o ponto de partida para novos estudos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a profundidade dessa carta. Se você gostou e acredita na mensagem que vimos aqui, escreva Amém nos comentários. E mesmo que seja uma palavra simples, qualquer comentário seu ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se este conteúdo tem sido importante para você, curta o vídeo como forma de apoiar a divulgação da palavra. E se desejar contribuir de forma voluntária para que este trabalho continue crescendo, você pode usar o botão Valeu demais, destacar o vídeo quando o recurso estiver disponível, ou tornar-se membro do canal. Esse apoio fortalece diretamente a continuidade da produção de estudos bíblicos aprofundados como este. Este não é apenas um vídeo, é parte de uma jornada maior, de estudar as Escrituras com profundidade, respeito histórico e compromisso com o texto. Que a mesma mensagem que ecoou em Roma no primeiro século continue ecoando hoje, e que a graça, a justiça e a esperança proclamadas nesta carta permaneçam firmes em sua vida. Que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz no crer.